Boa noite, você está no programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A pediatria integrativa tem se apresentado como uma abordagem inovadora no cuidado infantil. Muitas famílias hoje buscam esse ramo da pediatria, podendo assim dizer, para tratar o cuidado da família e ampliar inclusive o cuidado familiar e infantil. Para bater um papo sobre a pediatria integrativa, hoje nós convidamos a doutora Caroline Teles. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença, obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo, bater um papinho conosco sobre pediatria infantil, né? Integrativa, perdão. Nos bastidores a gente até cometi esse errinho e a gente cometeu outro de novo aqui gravando, mas sem problema, né? Pediatria, a senhora até gostei, foi até bom ter cometido esse erro de novo, porque eu gostei do que a senhora tinha me falado nos bastidores sobre essa questão de pediatria infantil, porque quando eu disse, é a mesma coisa, né? Pediatria, obviamente, é infantil, mas aí a senhora já veio e trouxe que parece que hoje a gente tem que falar até isso, porque a pediatria também envolve o cuidado com a família, é isso? Exatamente. O nosso olhar não é só para a criança, né? A gente olha para a família, para o ambiente em que essa criança está inserida. Então, muitas vezes, ajudar uma mãe, ajudar um pai, eu vou ajudar o desenvolvimento daquela criança, porque na infância, de uma forma geral, a criança ela reflete muito esse estado emocional, principalmente dos pais. Então, o nosso olhar é para a família como um todo. Certo. Sempre. Mas corrigindo o nosso tema, então, pediatria integrativa, né? Agora a gente vai explicar um pouquinho do porquê integrativo, o que significa essa palavra integrativa e de que forma que faz, então, esse cuidado com a família e com a criança. Mas antes disso, deixa eu só te apresentar um pouquinho para quem ainda não lhe conhece. Sei que a senhora já é atuante nas redes sociais, tem bastante conteúdo gravado, mas aqui a gente está com um público extenso. Então, te apresentando, doutora Caroline Teles, é médica formada pela Universidade Federal de Goiás, pediatra, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em Pediatria Funcional Integrativa, pós-graduada em Desenvolvimento Infantil e Psiquiatria Infantil, pós-graduada em Saúde da Família e pós-graduanda em Nutrologia Pediátrica e é consultora de sono e amamentação. Exatamente. É um currículo extenso para tratar... Com essa cutis, né? A gente nem imagina. Mas é isso, né? São 20 longos anos de dedicação à medicina. 20 anos só de formada, né? Fora os 6 anos de formação acadêmica. E assim, tem até um outro plus aqui no seu currículo, que eu sei, né? Porque já levei meu filho para constar com a senhora. De uma outra formação, a senhora tem formação em Direito também, não é isso? Em formação em Direito. E na verdade não só a formação em Direito, a senhora é advogada. Sou advogada. Meus amigos em comum, né, minha roda de amigo mais próximo, eles falam que eu gosto mesmo de estudar, eu não estou parando nunca. É bem por aí mesmo, eu gosto muito de aprender, né? Eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Verdade. Hoje a gente observa, doutora, há uma carência de profissionais que gostam de estudar e se aprofundam no conhecimento em todas as áreas. Em todas as áreas, na medicina ou no direito, na nossa área também de atuação, aqui na comunicação, a gente vê que tem muito profissional que está hoje no mercado de trabalho, mas apenas pegou o diploma e abriu as portas e atende as pessoas e não se atualiza. E o mundo é muito dinâmico, né? E a atualização ela é necessária, ela é urgente. Com os dias de hoje não se basear apenas nas informações que a gente tem no celular, mas o conhecimento acadêmico ele é essencial para um bom profissional, né? Exatamente. E eu tive exemplos em casa, né? Minha mãe tem três formações superiores, meu pai também sempre incentivou muito isso, né? Eu acho que quando a gente está em contato com as cadeiras de formação, a gente tem uma oportunidade de ter conhecimento técnico mesmo, né?
fazer, principalmente na medicina, fazer uma medicina baseada em evidências, e isso faz toda a diferença, né? Não é só a nossa experiência, é algo que a gente passa que tem realmente valor familiar, né? Tem valor, tem resultados comprovados cientificamente. Então, para mim, isso é importante. Que bom. E, então, aprofundando um pouquinho já mais no nosso tema da pediatria integrativa, o que é a pediatria integrativa? Como que ela se aplica e qual que é a diferença dela de uma pediatria tradicional, se assim puder dizer? Na realidade, eu falo que, na minha visão, todo pediatra deveria ser integrativo. Quando eu estou falando assim especificamente da minha, né, especialização médica. Porque a pediatria integrativa ela é uma forma de abordagem da pediatria em si, em que a gente olha a criança como um ser integral. E eu vou analisar essa criança de forma holística mesmo, né? Não vou compartimentalizar, eu não vou avaliar só o olho, eu não vou avaliar só a garganta, eu não vou avaliar só a função do intestino. Então, é uma visão bem global mesmo dessa criança. E além disso, a gente não vai fazer uma avaliação apenas física, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então a gente precisa entender que o nosso ambiente, aquilo que acontece com a gente, né, com os nossos familiares, os relacionamentos, aquilo que a gente se expõe no dia a dia e tem influência direta na nossa saúde. Então a pediatria integrativa, além de olhar então essa criança como um ser global e avaliar ela como um todo, ela faz essa avaliação dela também inserida no meio. E uma coisa que eu acho muito importante é que a pediatria integrativa ela trouxe uma interdisciplinariedade. A gente trabalha em conjunto com outros profissionais da saúde. Então, não tem como eu trabalhar sem estar ali, ter do meu lado um fonoaudiólogo, um psicólogo, eu preciso ter um nutricionista, já que a gente vai abordar essa criança como um todo. Então, é uma visão bem ampla e, ao mesmo tempo, é uma parceria que eu firmo com o meu paciente, porque a gente sai daquela visão de que o médico, ele é o detentor do conhecimento, né? A gente tinha essa visão antiga da medicina, né? É uma das diferenças da medicina mais tradicional, em que o médico, você chega com um sintoma e ele te traz um medicamento para o que você está passando naquele momento. E aí, quando a gente vem com essa visão mais integrativa, eu vou ouvir muito mais o meu paciente. Então, a escuta, ela é mais ativa nesse sentido, sabe? Então, eu não vou só falar, eu vou te ouvir, eu quero entender o que você espera de mim, né? Eu quero entender quais são as suas queixas, quais são as suas dificuldades, e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Então, o paciente é uma medicina centrada no paciente. E não no médico, como é a medicina mais tradicional. Então, integrativa é a integração entre outros ramos da saúde e também com o próprio paciente, trazendo o relato de vida que ele tem para tentar chegar a um diagnóstico. Exatamente, ouvir o paciente é fundamental. Hoje já tem muitos estudos mostrando que às vezes você chega no consultório médico, o médico não te ouve nem por 2 minutos. Ele direciona a consulta. Sim. Olha, eu tô com meu estômago doendo. Então ele já começa. Que hora que acontece? Como que é isso? Né? Em que momento que acontece? Quando começou? E aí ele direciona tudo. Sim. Ele não permite que a pessoa fale. Ele não enxerga ela como um todo, porque às vezes é uma queixa pontual, mas o problema é outro. Vamos supor, da própria dor de estômago, por exemplo. Às vezes é uma pessoa que está super estressada, que não está dormindo bem, e você não deu oportunidade para ela falar sobre isso. Sim. E aí você vai passar um medicamento para ela, para aquela dor de estômago, mas você não vai resolver realmente o problema dela. Então ela vai ter ali um alívio de sintomas, mas em um dado momento provavelmente vai voltar. Exatamente. Então o olhar tem que ser mais amplo sempre. Certo. E quando o médico ele direciona, é porque seria nesse sentido onde ele pergunta, a pessoa fala, estou com uma dor de estômago, aí ele pergunta que horas começou, aí foi ontem, mas ele não pergunta como é a sua rotina, o que você faz, com o que você trabalha, né? Que são questões às vezes que estão psicológicas, que pode estar causando isso, ou às vezes até fisiológicas mesmo, mas que não teve uma oportunidade de investigar o paciente para dar esse diagnóstico, é isso? Exatamente, eu acho que a própria anamnese, né, que é a forma como a gente conduz a consulta médica, ela não pode ser voltada apenas para essa parte de sintomas, né? A gente tem que entender o ambiente que a pessoa está inserida.
né, uma consulta da pediatria integrativa, por exemplo, além de saber como é a rotina daquela criança, que hora que ela acorda, que hora que ela vai dormir, se ela é exposta à tela ou não, né, do que essa criança tem se alimentado nos últimos dias, né, como que tem sido a alimentação dela, ela come mais comida natural ou ela come mais comida industrializada, como que é a relação dos pais, esses pais moram juntos, existe um relacionamento realmente não tóxico ali dentro de casa, ele vivencia brigas, né? Eu falo que muitas vezes eu vou pro momento da fofoca da consulta, né? Que a gente sempre fala, agora vamos pro momento fofoca, que você trabalha com o quê, né? Vocês, como é que tá essa rotina familiar de verdade? Então a gente tem que entender a criança como um todo, a família como um todo, para que a gente possa prestar a melhor assistência possível para aquela criança, para aquela família. E a criança é uma esponjinha, né? Absorve tudo que o ambiente proporciona para ela, né? De positivo e de negativo, né? Tudo. E a gente, por mais que a gente fale, né? Às vezes os pais querem mudanças de comportamento na família, né? Para as crianças ali, mas a criança, ela é uma imitadora. Então, eles são esponja mesmo, mas é no sentido de observar o que você faz. Então, por isso que eu falo que o pediatra, muitas vezes, ele é também da família, porque eu tenho que orientar não só mudanças de vida para aquela criança, mas para a própria família, porque são os pais que são espelho. Certo. Então, isso que é importante a gente entender. E quanto a gente já consegue até ter uma amplitude até de conhecimento sobre a medicina integrativa num todo, apesar de estar conversando sobre a pediatria integrativa. Então, voltando a qualquer outra área da medicina, entende-se que então seria, por exemplo, a geriatria integrativa é para entender um todo do que acontece com o paciente geriatra, ou a ginecologia, e assim vai. A senhora sempre trabalhou voltada à área da medicina integrativa, da pediatria integrativa, ou em um dado momento da sua carreira você já iniciou com a pediatria tradicional e identificou em um dado momento que tinha que atuar com a integrativa? Na realidade, eu falo que a pediatria ela me escolheu. Ao longo do meu processo de formação, né, profissional, logo quando eu saí da faculdade, eu queria fazer dermatologia. Então, era obrigatório 2 anos de residência de clínica médica para você poder prestar a prova para dermatologia. No meio do caminho, isso mudou e eu passei num concurso público na época e comecei a trabalhar com saúde da família. Nesse momento em que eu comecei a trabalhar com saúde da família, eu me reencontrei na medicina de uma forma geral, porque já era o meu primeiro olhar ali na realidade, por quanto a família é importante no processo de saúde e doença. Então, não adianta eu tratar só uma pessoa, né? Eu tenho que entender o contexto dela, e na medicina de saúde, na medicina de saúde não, gente, como é o nome? Medicina de família. Na medicina de família, eu consigo fazer essa abordagem, porque muitas vezes eu ia até a casa do paciente, eu entendia o ambiente em que ele vivia, né? A gente via as condições daquela família, a gente entendia se a mãe trabalhava, se o pai não trabalhava, e a gente entendia ali todo o contexto dela e podia aplicar uma medicina bem diferenciada, bem personalizada, que é o que a gente quer na medicina integrativa. É uma medicina personalizada, porque eu vou fazer um atendimento voltado para as necessidades daquele paciente em particular. Então, para mim foi uma redescoberta nesse sentido, que eu estava até já meio que desistindo da medicina, que foi quando eu fui para a área do direito, mas eu nunca deixei de atuar na área médica. Mas nesse meio tempo eu comecei a fazer plantões de pediatria e eu falei assim, gente, é aqui que eu posso mudar, né? Porque a gente sabe que é na infância que a gente tem um livro em branco em mãos. Certo. E a gente pode desenhar ali, escrever uma história muito diferente se a gente construir hábitos saudáveis. Então, eu vendo essa importância da família e eu enxergando que na infância a gente tem tantas oportunidades, eu me reencontrei na medicina. Eu acho que eu nunca fiz uma pediatria que não fosse integrativa. Certo. Talvez agora, né, depois com a formação mesmo integrativa, porque isso também é meio novo, né? Inclusive, às vezes até mal visto, porque a gente não trabalha só com práticas de medicina tradicional, né? Certo. A gente tem, sim, abordagens que são complementares, mas todas essas abordagens são baseadas em evidências. Né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com homeopatia, eu posso trabalhar
com uma série de outras coisas que podem surtir efeito no meu paciente e que não são necessariamente medicações alopáticas, né, que da medicina tradicional, como a gente conhece. Às vezes o paciente sai do meu consultório e eu vou prescrever para ele uma terapia. Sim. Eu vou prescrever para ele brincar na natureza. Né? Colocar o pé no chão. Exatamente, colocar o pé no chão. Não, nem sempre a medicação. E há um costume nosso de querer chegar no médico e sair com uma receita médica, né? Uma receita para comprar uma medicação. Tem pessoas que chegam no médico sentindo alguma coisa. Se sair sem uma receita, acha que não teve consulta. Ela depende ainda disso. É uma prática, né? Um costume. E que o remédio, ao que me parece, é a última das ferramentas para poder tentar resolver o problema do paciente, né? Exatamente, ele é uma ferramenta muito importante para grande parte, né, das doenças, mas a gente sabe que a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Não adianta a gente só medicar, no exemplo, por exemplo, que eu dei da questão do estômago. Um outro exemplo que a gente tem muito clássico são nas crianças asmáticas, por exemplo, né? Em que se a gente não entender o ambiente que essa criança está inserido, se eu não fizer essa mudança do ambiente, tirar o tapete, às vezes o bicho de estimação que está subindo na cama ou em cima do sofá que aquela criança fica, eu não vou conseguir ter uma melhora real para aquela criança. Então, muitas vezes a minha prescrição vai dizer respeito único e exclusivamente a um bom controle do ambiente, né? Porque às vezes essa criança já está medicada, ela não está melhorando porque ela está exposta àquilo que está causando alergia para ela. Então, esse olhar, eu já tive pacientes, por exemplo, que não melhoravam e que eu falei, mãe, faz um vídeo para mim de como que é o quarto dela. E aí a gente descobriu que a criança tinha na cabeceira da cama era daquela almofadada. Exatamente, era de almofada e aquilo juntava acro, tinha anos que ninguém limpava. Nossa. E a criança não melhorava nunca. Tiramos a cabeceira, a criança sarou. Olha. Então é uma visão diferente, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que está cuidando da obesidade, uma menininha de 7 anos, e os exames dela, graças a Deus, estavam todos normais, né? Porque a gente tem uma capacidade de regeneração, né? O corpo, ele é uma máquina sensacional, né? E ela ainda não tem nenhum problema ainda dessa obesidade. E aí a minha receita para ela, eu fiz um contrato com ela. O que nós vamos fazer? Escrevi para ela, ela assinou um contrato para mim. Você vai comer 2 frutas todos os dias, você vai começar a comer primeiro pela salada, né? Vai comer os legumes e os vegetais primeiro, antes de comer o arroz e o feijão e a carne. E aí assim a gente foi construindo isso, sabe? Não tinha nenhum remédio naquela receita. Certo. Eu pedi para ela fazer atividade física e aquilo vai surtir mais efeito na vida dela do que se eu tivesse prescrevendo alguma medicação. E essa paciente, por exemplo, o diagnóstico da obesidade dela é apenas pela alimentação e falta de exercício físico da criança? Erros alimentares. Erros alimentares, hábitos de vida inadequados, sedentarismo, né? Que a gente está vendo acontecer cada vez mais cedo. Com o uso das telas, né? Exatamente, com o uso das telas. Inclusive no meu contrato tinha diminuição das telas. Que eu quero que ela brinque mais, né? Ela fala, mas eu não tenho ninguém com quem brincar. E eu falei, então vamos, você é uma criança inteligente, você vai criar as suas próprias brincadeiras, né? Certo. E aí a gente vai mostrando isso para as crianças. Eu acho que é ao mesmo tempo lúdico, é uma parceria, como eu disse para você. Não existe o médico, eu não sou detentora maior de conhecimento para eu chegar e fazer mudanças de vida no meu paciente. Por isso que a medicina integrativa, a pediatria integrativa, eu preciso da participação ativa do meu paciente para que ele tenha resultado, né? Ele é o responsável pela saúde e pela doença dele. Quanto aqui a gente já identifica, obviamente, o resultado positivo disso para a vida da criança. Mas a pediatria integrativa, de que forma que ela beneficia também a família que está envolvida? Nossa, muito, né? Porque, como eu disse, a família é o espelho. E eu vejo familiares que mudam completamente, principalmente quando a gente fala de introdução alimentar. Quando eu vou fazer minha consulta de introdução alimentar para criança, geralmente eu faço ali por volta de 5, 6, antes de completar 6 meses, eu já falo o tanto que é importante o comportamento dos pais, né? E às vezes tem pais que têm o paladar super infantil, que não come fruta, que não come verdura e que às vezes passa a comer para que a criança coma. E se ela não fizer isso, aquela criança vai comer por muito pouco tempo. Certo. Porque a gente imita muito mais, né? É seguir o exemplo. Isso. E aí, quando outros momentos
quando eu falo para aquela família, olha, tem que levar essa criança mais no parquinho, vamos colocar o pezinho no chão, na grama, né? Leva ela no fim do dia para fazer uma brincadeira ao ar livre. Isso traz também para a família, para o pai, para a mãe que leva essa criança no fim do dia para um local como esse, é uma diminuição de estresse também. Então, todo mundo fica melhor. Não tem como, né? A gente parar um pouco, se conectar com a natureza, passar a desacelerar realmente, né? Então, isso tudo faz falta na nossa vida corrida, né? Que não é só para criança que a gente está medicando, que a gente está indicando isso, né? A gente está indicando para os adultos, né? Vão junto. Forçosamente, os pais acabam tendo que ir para a natureza, se desligar um pouco daquela rotina para acompanhar o filho e são beneficiados também com essa qualidade, né? Exatamente, qualidade de vida. Deixa eu só dar um recadinho aqui para você, advogado, nosso colega advogado também, doutor, que nos assiste. Você que tem uma dificuldade de comunicação com o seu cliente, que fica ligando todos os dias para o escritório, querendo saber como está o andamento do processo. Doutor, como está meu processo? Existe um aplicativo que notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. E para você jovem que está buscando ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação profissional, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular 2025 abertas. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e não fique de fora do mercado de trabalho. Doutora, vamos falar um pouquinho então aqui sobre a relação da pediatria integrativa e a prevenção de doenças, tá? De que forma, como que a pediatria integrativa consegue prevenir doenças instaladas nas crianças? Nossa, aí você me mexeu assim no fiozinho, na corda do meu coração, porque é uma outra coisa que me enche os olhos, assim, é falar que com essa medicina, com essa abordagem integrativa, o que a gente mais faz é prevenção. Né? Então, trabalhar com prevenção, trabalhar com diminuição de danos no futuro, para mim faz toda a diferença, né? Então, quando a gente pensa que essa criança ela é corpo, mente e espírito e que a nutrição dela faz toda a diferença na vida dela, né? Que a prática de atividade física faz toda a diferença na vida dela, que uma rotina saudável, com um sono adequado, uma exposição menor a telas, né? Vai diminuir estresse e tudo, isso gera saúde em 100% das crianças. Então, a prevenção e a medicina integrativa, a pediatria integrativa, elas caminham juntas, né? A gente quer trabalhar com isso, com prevenção. Lógico que a gente vai curar doenças também, mas a prevenção é o nosso foco sempre. Por isso que eu amo trabalhar com a infância e principalmente com o bebezinho, né? Desde os primeiros dias de vida, acompanhando a mãe lá desde as primeiras consultas da própria gestação ainda, porque o pediatra faz parte do pré-natal, né? É importante que as famílias entendam isso. O pediatra faz parte do pré-natal. Já existe uma criança sendo gerada, então eu preciso do pediatra. E o meu olhar vai ser voltado para essa formação, né, da criança. Hoje, né, na realidade, desde 2008, nós temos uma teoria que aborda a origem desenvolvimentista da saúde e da doença. O que essa teoria ela fala? Ela fala que a maioria das doenças elas iniciam na infância. Então, quando a gente trabalha, principalmente os primeiros 1000 dias de uma criança, que inclui o período da gestação e os 2 primeiros anos de vida dela, hoje já tem algumas pessoas ampliando esse tempo, que seria os 3 meses anteriores à gestação, de preparo gestacional, período da gestação e até os 5 anos de vida. Você faz aí uma mudança, uma programação metabólica nessa criança. Você vai definir o que essa criança vai ter de doença no futuro. Então, por isso que a gente às vezes fala tanto, né? Vamos cuidar durante todo o processo da gestação para que você tenha a melhor alimentação possível, né? Para que as mães tenham essa alimentação muito saudável, uma alimentação sem industrializado, uma alimentação mais natural, de preferência sem agrotóxicos, né? Que tenha contato com a natureza, se for necessário, e na maioria das vezes que seja feita uma suplementação de nutrientes de forma adequada, porque a demanda, né, de um novo ser ali é tão grande que só o que a gestante come não é o suficiente
para que ela tenha acesso ali a todos os nutrientes que realmente são necessários. Então a suplementação é muito importante. E aí quando essa criança nasce, a gente tem ali uma multiplicação gigantesca de células, né? Os 2 primeiros anos de vida, né, e o período da gestação, a criança, ela sai eu falo que são 2 células, é um óvulo e um espermatozoide, e até o final dos 2 anos essa criança vai estar pesando em torno de 12, 13 quilos. Então essas 2 células são microscópicas. Certo. Então é gigantesco o crescimento. Então a quantidade de nutrientes que essas células precisam também é alta. Por isso que a gente precisa desse acompanhamento de perto. E neste momento em que é possível a gente fazer uma programação metabólica, né? Essa diferença entre o que vai ser saúde e doença, a gente consegue então, com esses hábitos adequados, né, com uma boa nutrição, com uma alimentação adequada, tirando industrializados, tirando açúcar, a gente consegue fazer diferença na vida dessa criança, né, a vida do adulto, né, na realidade. Junto, né? É um exemplo clássico do benefício que a pediatria integrativa tem para a vida da família e dos pais, quanto a isso. Esse acompanhamento, então, anterior, já se pensando na prevenção de doenças dessa criança no futuro, orientar a mãe a alimentação que ela vai ter. E depois, depois do parto, do pós-parto, quando começar a introdução alimentar, para que ela acompanhe também, ainda continue se alimentando, para entregar para aquela criança essa alimentação e evitar a doença futura. E já mudou uma rotina, já mudou uma forma de viver dessa família. Esse é um exemplo fantástico dos dois, dos benefícios para a família e da prevenção de doenças para essas crianças. Mas como tudo há críticas, né? Como que a senhora lida com as críticas e esses mitos que ocorrem envoltos da pediatria integrativa? Há profissionais respeitados e de muitos conhecimentos, mas que às vezes não atualizaram o que a vida nos trouxe, ou que os estudos nos trouxeram, a ciência trouxe. E há críticas, inclusive, dentro da própria classe e da sociedade no geral. Como que a senhora lida com essas críticas à pediatria integrativa? Bom, na realidade, né, a gente pode ser meio ácido, eu posso ser meio ácida, que eu falo que a nota é dó. Porque na realidade, o que eu penso? Eu me formei em 2004. Certo. Né? Eu terminei a minha graduação em 2004. Quando eu venho aqui falando para você sobre essa teoria desenvolvimentista da saúde e da doença, e que eu falo que o programa de 1000 dias ele surgiu em 2008, se eu não continuasse estudando, eu não saberia da existência e da importância disso na minha formação, agora na minha atuação atual. Certo. Então, profissionais que pararam no tempo ou que deixaram de se atualizar, porque a medicina mudou muito. Hoje a gente tem mapeamento genético que não tinha, né, antes. Hoje a gente sabe de coisas da nossa genética que a gente não sabia. Nos livros que eu estudei de neurologia, por exemplo, eu aprendi que neurônio não se regenerava. Certo. E hoje a gente não sabe que isso acontece, que existe a plasticidade neuronal, que todo mundo pode se recuperar. Lógico, é lento, né? O processo não é da noite pro dia, mas existe regeneração neuronal. Então, se eu não estivesse estudando, eu não ia saber disso também. Então, eu acho que às vezes o desconhecido, ele pega muitas pessoas, né? E na realidade, a medicina integrativa, a pediatria integrativa, ela entra em meandros que são muito diferentes da nossa formação médica, que é uma formação muito técnica. E aí eu vou dar importância para coisas como bioquímica, nutrição, né? Que é o que a gente vem trabalhando hoje. Nós somos, né? A gente nem pode falar que a gente é o que a gente alimenta, porque a gente é o que a gente absorve. Que o intestino é muito importante no nosso processo de saúde e doença, né? Porque às vezes a gente se alimenta bem, mas o nosso intestino não está saudável e ele não absorve tudo que ele precisa. Mas a gente precisa caminhar mais para o básico e nem sempre o médico está disposto a fazer isso, né? E lógico, existe pessoas que se aproveitam, né? Que querem usar, mas maus profissionais existem em qualquer área, né? Então... Mas eu queria muito que as pessoas parassem de ter às vezes esse olhar um pouco mais preconceituoso, os próprios colegas, sabe? Porque eu até, em grupos meus de colegas médicos, eu falo, gente,
Às vezes a gente olha uma prescrição, né, da pediatria integrativa que tem só basicamente nutrientes e o cara fala, olha isso daqui. Eu falei, gente, mas vocês não estão sabendo o que tá aí, isso é nutriente. E aí, às vezes, a pessoa não tem, nem fica vermelha de passar um anti-inflamatório, um inibidor de bomba de prótons, como o omeprazol e algum remédio nesse sentido, que vai causar um monte de prejuízo, né? Mas que a indústria farmacêutica vendeu ali como uma solução. Então, o que eu penso é isso. Eu acho que a gente tem que estudar mais, entender mais o funcionamento do corpo e entender que a cura, na realidade, das doenças, de uma forma geral, elas começam pelo que a gente come e pelo ambiente em que a gente está inserido. Se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai ter bons prognósticos para os nossos pacientes. Certo. Então a gente entrou até no caminho da minha próxima pergunta, que é sobre o futuro da pediatria integrativa no Brasil. A senhora já trouxe aqui até um alerta para os colegas de estudar um pouco mais também esse conteúdo, até porque conhecimento não ocupa espaço, né? Então, por mais que de repente se ele tenha um entendimento lá na frente de que aquilo não era válido, mas para que você diga se é válido ou não, você tem que conhecer do assunto, né? Tem que estudar a fundo. Mas como que a senhora avalia o futuro da pediatria, principalmente a medicina integrativa no Brasil, e que passos são necessários aí para esse aprofundamento? Na realidade, eu acho que, como eu te disse, eu acho que todo pediatra ele tem uma abordagem integrativa. A maioria dos profissionais que eu conheço, que são bons profissionais, que se preocupam com as famílias, por mais que eles não se intitulem como pediatras integrativos, eles já têm essa visão da importância de analisar a criança dentro desse ambiente que ela está inserida, de olhar para a alimentação, de olhar para o sono, da exposição a telas. A maioria faz isso, sabe? Então eu acho que na pediatria a gente tem muita sorte, porque quem atua na pediatria já tem esse olhar e a gente está vendo cada vez mais as pessoas se direcionando a isso e querendo entender mais sobre isso, né? Porque muitas pessoas acham que é só suplementação de vitaminas, né? E suplementação de vitamina, que é uma coisa que às vezes acaba tendo muita crítica, é a cereja do bolo, né? Não adianta eu suplementar nutriente para um intestino que não está bom para absorver, não adianta eu suplementar nutriente numa criança que está comendo muito doce, muito industrializado, não adianta eu suplementar para essa criança que não está dormindo bem, né? Então ela não vai ter melhora. Então a suplementação de nutrientes ela é a cereja do bolo e deve continuar sendo, né? Certo. Doutor Carolina, nosso tempo ele voa e já está encerrando nosso bate-papo. Mas assim, antes de encerrar, eu gostaria que a senhora falasse para os pais aqui que estamos ouvindo o que eles podem fazer para buscar conhecer um pouco mais a pediatria integrativa, de que forma que eles podem tratar os filhos, o que a senhora daria uma dica geral, uma pincelada diante de todo o conhecimento que a senhora tem em alguns minutos aqui, é muito pouco tempo, para poder colocar, mas para que as pessoas possam aprofundar um pouco mais e trazer esse benefício para a sua casa. Bom, na realidade, eu queria dizer para os pais o seguinte: vocês têm na mão de vocês um ser humano em formação. Esse ser humano em formação, ele depende exclusivamente de vocês. E quanto mais saúde vocês proporcionarem para essas crianças, mais saúde elas vão ter no futuro. E essa saúde, ela começa por uma boa alimentação, uma alimentação sem industrializado, sem açúcar, uma alimentação natural, uma alimentação com alimentos de verdade mesmo, é aquele que tem no açougue, é aquele que tem na feira. Proporcione para os seus filhos momentos de conexão com vocês. É muito importante que a gente entenda que às vezes a gente está com uma presença física ali, mas a gente está com o celular na mão. E a gente não está se doando para a criança. Eu não falo que horas e horas de doação, não. Eu falo de 5, 10, 15 minutos que você olha no olho da sua criança e você mostra para ela o quanto ela é amada. E proporcione para essa criança momentos de sono adequado, contato com a natureza e um ambiente familiar de muito amor. Eu acho que esse é o maior conselho que eu posso dar para vocês, porque isso vai fazer toda a diferença na saúde dos filhos de vocês. Eu quero complementar, se eu puder. Eu vou falar com o pai, tá? É importantíssimo que a gente tenha um tempo maior
com um profissional. Eu tive a oportunidade de levar meu filho, né, para consultar com a senhora. Estamos aqui diante dessa consulta. E a senhora também atende em planos. E a gente sabe que plano de saúde, eu tenho plano de saúde, a gente já pensa já até numa qualidade de medicina de atendimento melhor por se tratar de um plano de saúde. Mas é um atendimento muito rápido e muito superficial. E que o médico direciona o atendimento. Está sentindo alguma coisa? Está ou não está? E vai muito rápido, não consegue ter um diagnóstico, um prognóstico amplo. Você que está nos assistindo, se puder, pelo menos para o seu filho, leve-o para uma consulta com um pediatra que tenha tempo, né, doutora? Eu vou fazer essa propaganda, porque ela é diferente. Ela muda, e não muda só a vida da criança, muda a vida da família. Eu posso falar isso como testemunha, como prova viva da situação. Então, o conselho que eu gostaria de deixar para os pais, agora como pai, eu não como profissional de saúde, mas como pai, leve o seu filho para uma consulta com um pediatra que vai analisá-lo e analisar todo o contexto de vida. Concorda? Eu fico emocionada de verdade, porque é a medicina que faz sentido para mim, sabe? Essa medicina da escuta, de entender, né, e de ajudar os pais nesse processo, né, de ser parceiro. Eu acho que a gente firma uma parceria ali dentro do consultório. E infelizmente, trabalhar com os planos tem sido cada vez mais complicado e gradativamente eu acho que os médicos, né, que tem esse perfil, e a gente está realmente migrando para o atendimento particular por conta disso, né, por enxergar essa necessidade de fazer uma medicina que da forma como a gente acredita que ela deve ser feita, né? Então entregar para o paciente o melhor possível do que eu tenho de conhecimento. E aí numa consulta rápida, às vezes eu não consigo fazer isso, né? Infelizmente. Não dá. Até gostaria, mas o tempo não dá, né? É igual a gente aqui, o nosso tempo é curto, a gente gostaria de aprofundar mais, mas não dá. Mas antes de encerrar, deixa as suas redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o seu trabalho, onde te encontrar, onde encontrar o seu consultório e compartilhar com outras pessoas também sobre a pediatria integrativa. Eu tenho um Instagram, né? É o meu nome, @dra.caroline_teles_pediatra. Eu atendo ali perto do Parque Flamboyant, que eu falo que eu queria o meu contato com a natureza, né? Eu te falei. Meu consultório tem um janelão pro parque, porque é importante para mim não estar dentro de um caixote. E atendo ali do Flamboyant Park Business, e vai ser um prazer ter vocês na Girassol Pediatria, que é uma clínica que tem o meu coração e que tem um propósito. Eu falo que esse nome foi escolhido porque eu acho que nós, profissionais da saúde que lidam com a infância, a gente é como um girassol e a infância é o nosso sol. E nós estamos todos com o olhar voltado para esse brilho da infância e é o que me move todos os dias. Então será um prazer receber vocês lá. Certinho, doutor. Obrigado. A senhora deixou sua rede? Não. Deixei. Deixou, doutor. Então vou deixar anotado aqui embaixo, tá? Siga nas redes sociais a doutora Caroline Teles. Doutora, obrigado, tá? De nada, foi um prazer. Muito obrigada por ajudar a disseminar aí essa medicina com muito amor e com qualidade de atendimento, que faz diferença na vida das pessoas. Obrigado pela contribuição e já fica um convite para um próximo bate-papo relacionado à pediatria aqui, tá bom? E você que nos assiste, obrigado novamente pela audiência de sempre. Deixe aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre a pediatria integrativa, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br e siga as nossas redes sociais, o Boletim Goiás em todas as redes sociais, o programa Ponto de Vista _PDV no Instagram e a nossa parceira aqui, a TC Multimídia, Lucimar Faria. Um abraço, meu diretor, meu amigo, e obrigado por essa produção de sempre. Se alguém procura saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto no futuro a evitar as doenças. Em caso contrário, abstente de o ajudar. Sócrates. Uma boa noite e até mais.